Cultura Racional, Universo em Desencanto, 18º fascículo da tréplica, página 23. A lei da natureza é a seguinte: não faça ao próximo aquilo que não quer para si. A jornada de amor ao próximo como a si mesmo é a jornada racional, que racional é a razão suprema da justiça do amor ao próximo como a si mesmo. E aí está o brilhantismo fulgurante do mundo racional. O mundo da justiça, do amor ao próximo como a si mesmo, e fazer o bem, não olhar a quem. Essas são as flâmulas da linha de conduta racional. É o porvir das ordens naturais da natureza que, definida a razão do seu ser, sente toda a ingratidão e humilhação e desrespeito ao seu conteúdo de formação de todos os seres que aí estão. O desrespeito pela inconsciência aos filhos naturais da natureza, todos em desacordo consigo mesmo, por não reconhecer quem lhe fez, quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe deu vida e quem fez tudo para manter a vida de todos, como aí está, todos os alimentos adequados para manter todas as máquinas humanas em condições de viver. E pela inconsciência que falta ao saber humano, é que o ser humano não tem condições de avaliar a ingratidão e o desrespeito à dona de sua vida, à dona de tudo, à dona que ele mantém, que o pensamento não tinha condições de ser desenvolvido para autenticar-se consciente, devido estarem ligados nas duas forças negativas, que são a energia elétrica e magnética. Essas duas energias não tiveram condições de desenvolver o pensamento para que pensasse melhor e vivesse melhor e pautasse com o respeito à natureza, dona de todos os feitos e mãe, criadora e geradora de tudo e de todos. E somente com o desenvolvimento do raciocínio é que vão reconhecer o grande erro da fase do animal racional. Por ser uma fase animal, tinha mesmo que assim ser a brutalidade infernal entre todos e a brutalidade infernal contra a natureza, dona da vida de todos. Então, a fase de animal racional foi uma fase de lapidação, para lapidar o animal que, por ser animal no estado de embrutecimento e corrompimento infernal, agora, na fase racional, com o desenvolvimento do raciocínio, é que vão enxergar a razão e o direito de tudo e de todos, e os defeitos da fase anterior, da fase que se passou de animal racional. Sim, porque ligados ao mundo racional, estão ligados à justiça suprema, a tudo e a todos. E ligados à justiça suprema, a tudo e a todos, saberão colocar tudo em seus devidos lugares. E dessa forma, a plenitude racional brilhando e o reconhecimento de tudo chegando, e os erros do animal de origem racional terminando aos poucos, pela lapidação e o reconhecimento da luta do nada pelo nada, por tudo terminar em nada, por tudo nada ser e aparentemente parecer que é o que não é, e assim funcionando a justiça suprema a tudo e a todos, a verdadeira, do mundo racional, e tudo entrando em equilíbrio
pela forma de aparelho racional, sendo assim feita a recuperação do animal racional pela fase racional, como animal vivendo nesse berço deformado, sem saber o porquê assim estava vivendo neste mundo de apavorados. Apavorados sim, porque o sofrimento já apavorava todos, todos com pavor de sofrer, todos com medo de sofrer, por todos estarem nessa categoria de sofredor, sofredor por estar num estado de lapidação, pela grossa formação de animal racional. Então, por nascerem embrutecidos, tinham que ser lapidados para malmente viverem, até que chegassem a saber o porquê de seu ser e o porquê de aí estar vivendo desta maneira, sem saber porquê. Não saber porquê, por estar num estado de inconsciência, e o inconsciente não tem condições de saber o porquê de sua existência, por ser inconsciente. E por isso, aprendendo sempre, para no fim das contas nada saber, e por isso nunca soube o porquê de seu ser assim ser. Nunca soube como aí apareceu, nunca soube de onde veio, nunca soube para onde vai, nunca soube o princípio de coisa alguma, nunca soube o porquê do fim de tudo, nunca soube a causa desses feitos, porque não há feitos sem causa. Nunca soube a causa do mundo em que vive, e vivendo sem saber por que tem vida, sem saber o porquê que assim vive, e por isso sempre em experiência de tudo, para acertar aparentemente, sem saber o porquê, aí vive, exposto a todos os males, sem saber que vida é esta, assim desta maneira, sem saber qual é a melhor maneira de viver, sem saber o porquê é mantido pela natureza, sem saber o porquê a natureza fez todos os alimentos, para manter a vida de todos, para encher a barriga de todos, sem saber o porquê são mantidos de todo esse conforto, sem saber o porquê a natureza fez a flora medicinal para curar todos, sem saber o porquê que a natureza fez a flora marinha para curar os males de todos, sem saber o porquê da existência de tudo isto. E por não saber, tendo tudo isto como grandes mistérios, tendo tudo isto como uma vida misteriosa, por não saber, mantendo os mistérios de tudo, por não saber, vivendo alheio a tudo de verdade, por coisa alguma de verdade saber, vivendo como um verdadeiro animal, que tudo depende de aprender, que tudo é preciso ser ensinado, e de formas embrutecido desta maneira, por nada de justo e certo ter conhecimento, vivendo como livre pensador, com esse desequilíbrio infernal, por nada conhecer de sua origem de racional, e muito menos da forma que vive e por que vive, alheio à razão, à causa e à origem de tudo, vivendo como verdadeiro animal inconsciente, por coisa alguma de real conhecer, e dessa forma, desnobrecido de tudo e vivendo como verdadeiros moribundos, uns contra os outros, não podia deixar de assim não ser, por estarem embrutecidos na categoria de animal, e por ser animal sempre mal, sempre sofrendo, sempre penando, sempre agonizando, sempre agoniados, sempre insatisfeitos, sempre insaciáveis, sempre com febre, e por viverem febris sempre, o pensamento variando sempre, febril por serem seres que aí estão vivendo dentro deste conjunto elétrico e magnético, e eletricidade
é fogo, o natural deformado e degenerado em poluição. Então, o pensamento, sempre febril, por estar ligado ao fogo, por estar ligado ao elétrico e magnético. E o pensamento não para, sempre fervendo até que canse, enfraquecido e fique esquecido, por estar enfraquecido pela febre constante que enfraquece as células geradoras do pensamento, ligado a essas duas energias, elétrica e magnética. E assim, vivendo horrivelmente, desconhecido por completo do seu ser, fazendo do seu ser aquilo que ele não é, se apresentando como tudo ser e na realidade é o tudo do nada ser, vivendo de aparências horrivelmente desta maneira, pela grande cegueira do objetivo da vida. Nada sabe por desconhecer o verdadeiro referencial de ser um animal de origem racional. Desconhecido de sua origem, não podia saber o porquê era um animal racional, e assim vivendo com esta planta de amarguras, com esse corrompimento infernal, por não saber o porquê que é um ser de origem racional. E assim, desta maneira, encontrando dificuldade em tudo, e por isso sempre procurando acertar, e sempre tudo e todos por acertar. Não conseguiam acertar porque de maneira alguma podia acertar, devido estar num plano inferior de vida. E por estar nesse estágio inferior de vida, o inferior não podia saber como acertar, por desconhecer a causa superior do feito, que é a vida. E assim, encontrando dificuldade em tudo, o sofrimento tinha sempre que surgir e se multiplicando sempre por coisa alguma de certo saber, e à procura do certo, onde coisa alguma podia acertar, porque dentro de uma deformação não há coisa alguma certa, por tudo ser deformado, seres deformados, seres desajustados do seu estado natural e desajustados do seu verdadeiro natural, nunca podiam ajustar coisa alguma certa. O certo tinha que ser um certo volante, um certo passageiro, um certo aparente, um certo em trânsito. Por o mundo ser deformado e o que é deformado está em transições. Então, hoje o certo é de um jeito, aparentemente, amanhã é de outro. Conforme vai aparecendo outros certos, por tudo ir se transformando, vão surgindo outros certos e se transformando para pior, porque dentro de uma deformação há a transformação de pior para pior, por estar fora do seu estado natural, tudo sempre em ruínas e à procura do certo, a vida inteira, por desconhecerem o porquê que assim são e o porquê que o mundo assim é. Então, sempre querendo acertar, sempre fazendo por onde acertar, sempre querendo acertar e ficando por acertar, por tudo se transformar. Tudo que se transforma está fora do seu real, está fora do seu natural e nunca poderia acertar. Um certo evolutivo, o certo aparente. Hoje a evolução é uma, o certo é aparente, é um. Amanhã a evolução é outra, o certo já é outro, o certo aparente. E depois a evolução é outra, outro certo aparente. Tudo que está em evolução, em transição, devido ser uma degeneração e em poluição e em deformação, nunca poderiam acertar coisa alguma, e por isso estão aí as multiplicações dos desacertos, todos querendo acertar e sempre por acertar, por desconhecerem a evolução de transformação desta natureza deformada. E por isso, hoje,
uma forma está boa, amanhã esta forma envelhece, então se transforma em outra forma, já a verdade é outra. Então, essa forma com o tempo vai poluindo ou envelhece, se transformando em outra forma de vida diferente. Já o certo aparente é outro. Com o tempo, envelhece por corrosão do tempo, então se transforma em outra forma de vida, e aí outra verdade aparente, e assim sucessivamente. E é por isso que nunca puderam acertar. Por isso, sempre todos tiveram boa vontade de acertar, tudo e todos, mas nunca conseguiram e nem podiam conseguir, porque tudo se transforma, é a lei natural da natureza. Tudo se transforma por estar fora do seu verdadeiro natural e por tudo ser desse jeito e dessa maneira, é que nunca puderam encontrar uma forma certa de viver. A causa de todos os desacertos é por tudo estar fora do seu estado verdadeiro natural. E por estar fora do seu verdadeiro natural, está em evolução, sempre em evolução e transformação. Hoje a evolução é uma, amanhã se transforma, a evolução é outra, e assim sucessivamente, porque o progresso da transformação é um progresso de degeneração, poluição e transformação. É a lei do enfraquecimento natural da natureza pela poluição, degeneração e transformação. Então, tudo cada vez mais fraco, mais poluído, mais degenerado e tomando formas diferentes e se transformando em modos diferentes. O enfraquecimento pela poluição, por tudo ser matéria. Matéria é uma coisa que por si mesmo se destrói, e tudo em progresso de enfraquecimento sempre. E dessa forma, vai tudo mudando sempre, e por tudo ir mudando sempre, nunca podiam acertar, porque tudo que se degenera enfraquece, e no enfraquecer diminui, e no diminuir se transforma em seres mais enfraquecidos. E com essa multiplicação do enfraquecimento, vinha a extinção naturalmente, pelo progresso dessa degeneração e poluição dessa civilização. Tudo cada vez mais podre, tudo cada vez mais poluído, tudo cada vez mais degenerado, tudo cada vez mais velho, até pela multiplicação de tudo chegar à extinção de tudo, eliminando assim esta civilização e se transformando em outros seres. E desta forma, por circunstâncias naturais da natureza deformada, está fora do seu verdadeiro natural, e por estar deformada, é uma natureza doente, por ser deformada em matéria, e a doença cada vez pior e tudo pior, de pior para pior, tudo enfraquecendo, tudo diminuindo, tudo perdendo as forças. Como tudo na matéria é assim, a terra hoje é fértil, dá tudo com precisão. Com o tempo fica poluída, desnutrida, não dá mais nada, e assim é tudo, por tudo estar fora do seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito. Deu-se esse evento dessas energias transformadas e deformadas em seres, e por ser deformada, estar em estado inferior, em decorrência de se destruir por si mesmo. E por isso, olha para trás, vê como eram há 100 anos passados, vê como eram há 200 anos passados, vê como eram há 300 anos passados, vê como eram há 800 anos passados, há 1000 anos passados, e vejam quanto se degeneraram, e quanto enfraqueceram, e quanto diminuíram em tudo, e continua o progresso de extinção dessa civilização, pela poluição, degeneração e transformação, pelo enfraquecimento de tudo,
e desta forma, coisa alguma vai progredindo. Aparentemente, ilusoriamente, pela falta de conhecimento, parece que vai tudo progredindo. Vai tudo sim regredindo, envelhecendo cada vez mais, poluindo cada vez mais e se transformando sempre em seres mais enfraquecidos, mais poluídos, mais degenerados, mais deformados, mais doentes, mais fracos, mais podres em vida, pela poluição e pelo enfraquecimento e pela erosão natural da transformação dessa deformação. Desta forma, com o tempo, viria a extinção completa de toda essa civilização. Tudo que se degenera, enfraquece, diminui e, com a multiplicação da degeneração, com o tempo desaparece. A extinção total dessa civilização, por não terem conhecimento justo e certo do porquê assim são, e do que são e do que foram, e por que deixaram de ser o que foram, para serem o que são. Tudo isto por não terem noção exata e perfeita do que são, da vida, da natureza, de seus feitos e de tudo. E assim, hoje aí está a fase do ajuste de contas, para botar tudo em seu lugar, a fase racional, a fase de recuperação de toda a humanidade racionalmente, para evitar o caos total em que estavam, a caminho da extinção dessa civilização, pelo progresso desnutritivo, por ser um progresso de aparências, e aparências não são verdades, e é destrutivo. Construtivo, aparentemente, porque é destrutivo, porque tudo se acaba e tudo que está sujeito à poluição é destrutivo e não construtivo. Aparentemente parece muito bom, mas a realidade fala mais alto. E na realidade, para onde vão? Para a extinção da civilização. Tudo destrutivo devido ao império da deformação, que é destrutivo porque se polui e se acaba. O império da destruição, tudo destrutivo. O império da degeneração, tudo destrutivo. O império das transformações, tudo destrutivo. O império do enfraquecimento, tudo destrutivo. O império da velhice, tudo destrutivo. Desta forma, tudo a caminho da extinção, e assim, desta maneira, veio a caminho a extinção dessa civilização por meio do grande progresso de degeneração, imperando desta forma, com o tempo, a destruição final de tudo, o extermínio completo dessa civilização pelo progresso da erosão de tudo, erosão natural da natureza deformada. Tudo que é deformado está fora do seu natural, está fora do seu lugar verdadeiro. Mas o animal racional, completamente despercebido de tudo, distraído pelos engambelos da vida da matéria, pelos engambelos das fantasias, pelos engambelos das vaidades, pelos engambelos da matéria, pelos engambelos das lutas da vida, pelos engambelos das responsabilidades, pelos engambelos das paixões, pelos engambelos da vida atordoante do animal, que nunca teve tempo de acordar para esse lado, o fator natural da vida. O animal, com as suas preocupações, nunca teve tempo de entrar na verdadeira realidade da vida, mesmo porque não tinham condições para isso. O condicionamento da vida do animal era muito insignificante para chegar a tanto. Então, o animal distraído por completo nos condimentos da vida da matéria não passou e nem passava pelo pensamento o futuro do mundo, como seria o futuro que aguardava toda a humanidade, a extinção dessa civilização, por esse progresso instituído pela causa e efeito da deformação.
e assim a vida das fantasias e das aparências, todos iludidos com esse pinguinho de anos de vida para viver, e não tinham tempo de se aperceber do fator tão grave que aguardava toda a humanidade, a extinção dessa civilização, por todos desconhecerem o porquê que assim são, e desconhecerem o porquê que o mundo assim é, e por desconhecerem de onde vieram, e por desconhecerem para onde vão, ou para onde iam parar, a extinção dessa civilização, se transformando em outras classes de vidas diferentes, as classes inferiores. Está aí o grande progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição, todos regredindo por fator natural da natureza, deformada, degenerada, poluída, cada vez mais velha, cada vez mais fraca, e dessa maneira as forças de tudo se acabando e tudo se extinguindo naturalmente. Tudo isto por não conhecerem o porquê que assim são e o porquê o mundo assim é, por todos viverem de sonhos, fantasias e ilusões, e nesse delírio de desventura vinha a extinção desse túmulo de matéria, esse túmulo de matéria, porque tudo se transforma no que era. Esse corpo de matéria veio do líquido e volta ao líquido. Esse líquido que denominaram sêmen quer dizer semente, semente de vidas. Então, para não ficar parecido com outras sementes, botaram sêmen, semente incubada na incubadeira da resina deformada, e daí forma-se o resíduo de um corpo em formação, com o tempo se formando e crescendo e aparentemente dizendo: eu sou um grande cidadão, que nasceu de uma semente gerada do chão. A resina que esquentou ficou empolada, torrada e virou cinza. Essa cinza denominaram terra. Então, essa semente veio da terra, porque o sexo feminino foi gerado dos vírus da deformação da terra, que antes de ser terra, era uma resina, que sabem perfeitamente como ela esquentou, como ela se torrou pela quentura, e daí de torrada denominaram terra, sendo o sexo feminino feito dos vírus da resina torrada. Depois de torrada, virou cinza, que denominaram terra. Então a mulher é do vírus da terra, e por ser do vírus da terra, é para produzir. E a semente é colocada na incubadeira da cinza ou da resina, e esta resina se desenvolve através da energia microbiana e é formado o plantel da planta humana, formando, gerando, nascendo, se criando, crescendo e depois reflorescendo e multiplicando com sua semente germinadora outros seres da mesma classe. Então, o sexo feminino representa a terra e o homem representa a semente que planta no aparelho da terra e daí nascendo um vegetal na forma de animal e por ser um vegetal depende da água para viver como outro vegetal qualquer. A mulher é a máquina de reprodução e o homem a máquina da semente para a produção de gente. E desta forma, germinando tudo da massa cósmica de energia racional e surgindo o que aí está, que nunca puderam saber como foram feitos, de que foram feitos e por que foram feitos assim, da forma em questão. Mas antes de serem assim, eram massa cósmica de energia racional, pura, limpa e perfeita, por se extinguir em cima da resina, a origem do sexo feminino, e em cima da planície, que já nesta altura estava mole e gomosa, se extinguiram, e a massa cósmica de energia pura, limpa e perfeita, em deformação, deu forma ao sexo masculino,
que, sendo feita também a forma para a sua formação, como também da mulher, a forma para a sua formação. Os vírus cósmicos, os vírus de energia cósmica, entraram em ação da formação já orientada e feita a planta de toda a máquina para a sua formação. Planta da massa de energia cósmica, racional em transformação do que era, por já terem perdido todas as suas virtudes e se transformando em outras vidas, em corpos de estrutura diferente, completamente diferente. Foi feita a planta das máquinas, ambas completamente diferentes, e o mapa para traçar os pontos principais do roteiro da formação do ser humano. O roteiro do corpo, da vida, que era completamente diferente do que são, que com a decorrência das eternidades foram tomando formas diferentes, até chegarem às formas que estão. Forma diferente porque a massa cósmica ainda estava no seu estado primitivo, completamente diferente deste, e em outras eternidades começaram a entrar no estado de poluição, devido à forma deformada, e com as transformações que iam se sucedendo, iam se transformando e ficando diferentes do seu primitivismo, porque foram tomando forma, com as fases que iam passando por tudo e se deformando e se organizando, se transformando com a evolução da deformação, até que depois da deformação pronta se estabilizou esta forma, do princípio desta forma que são. Mas até tudo se deformar e se organizar passaram várias eternidades, se transformando cada vez em classes diferentes, até completar a formação deformada, para se estabilizar em uma forma só. Sim, enquanto a deformação não ficou completa, os corpos também não ficaram completos. E assim veio tudo, desta forma, sempre em transformações, e quando chegaram muito mais tarde a começar a produção, já estava tudo feito. E no início dos entendimentos, todos já existiam sem saber como foram feitos, como até hoje, de que foram feitos e por que foram feitos, continuando as transformações, por tudo vir degenerando, envelhecendo, poluindo, e dessa forma tudo cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco, até vir à extinção, pelo processo deformativo da deformação, vindo à extinção, naturalmente, de toda a civilização, pela multiplicação do enfraquecimento, pela multiplicação da degeneração, pela multiplicação da velhice, pela multiplicação da deformação, pela multiplicação das transformações, todos cada vez mais fracos, mais poluídos, mais apodrecidos, mais enfraquecidos, até por si mesmos se extinguirem naturalmente, se transformando em outros corpos de vidas diferentes, em classes inferiores. Vinha dessa forma a extinção dessa formação de animais racionais, tudo regredindo por ir poluindo, tudo regredindo por ir se degenerando, tudo regredindo pelo processo transformativo. E assim foi, por isso, que nunca puderam encontrar o certo e acertar. Dessa forma, até hoje, todos lutando por acertar, todos fazendo por onde acertar, e até hoje, por acertar, e nunca puderam acertar, pelas transformações sucessivas. E por isso, até hoje, todos procurando acertar, sem saber como acertar. Em multiplicações de mudanças, para acertar, e nunca conseguiram e nem podiam conseguir. Tudo isto por não conhecerem o porquê o mundo assim é, e todos assim são. Então, tinham que viver nesse maior desespero pela dificuldade que sempre encontraram para acertar tudo, sempre sem conseguir, e todos os esforços inúteis
empregaram todos os esforços, todas as maneiras, apelando para tudo e nunca puderam acertar. E por isso está aí tudo assim, desse jeito, há muito, tudo piorando o seu estado de deformação, tudo cada vez mais deformado, tudo cada vez pior, tudo piorando sempre, melhoras somente aparentes. É o estado normal da evolução, da deformação, o processo degenerativo natural das ruínas decorrentes, porque deformação é um estado de ruínas, e por isso tudo se acaba, por estar fora do seu verdadeiro estado natural e normal de racional, puro, limpo e perfeito. Desde que começou a deformação, entrou em estado de ruínas, de todas as ruínas, por ser uma coisa que está fora do seu estado normal e natural. Então entrou em estado de ruínas e a multiplicação das mesmas. Degeneração, estado de ruínas. Poluição, estado de ruínas. Transformação, estado de ruínas. Velhice, estado de ruínas. Enfraquecimento, estado de ruínas. E por tudo estar em estado de ruínas, é que as ruínas se multiplicam sempre e tudo se acaba com decorrência do tempo até o extermínio total, até o estado evolutivo, progressivo de ruínas, por se tratar de uma coisa que está fora do seu estado normal e natural, que é o estado de ser racional, puro, limpo e perfeito. De formas, nesse estado de ser, desta maneira que são, deformados, nunca podiam encontrar o certo em uma coisa que está deformada e em estado de ruínas. Como ia encontrar o certo numa podridão, num estado de deteriorização? Como podia encontrar o certo em uma coisa que está em ruínas? Quanto mais procuravam acertar dentro desse estado de ruínas, mais se multiplicavam as ruínas de tudo e de todos. Tudo isso por não conhecerem o que são e o porquê que assim são, e o porquê o mundo assim é. Por não conhecerem, por não saberem, é que sempre vieram tentando acertar num estado de ruínas, em deformação, em processo de sua liquidação. Como é que poderiam acertar numa coisa que está se liquidando? Acertar em uma liquidação, nunca que poderiam acertar. Iam se liquidando também, como aí está a liquidação de tudo, de um modo geral, de âmbito universal. Como é que poderiam encontrar o certo numa coisa que está em liquidação? Nunca poderiam encontrar, mas por não saberem o que são, o porquê assim estão e o porquê o mundo assim é que vinham tentando e se esforçando de todas as maneiras para acertar, para conseguir o certo, e até hoje tudo por acertar, tudo por não saber o que a natureza é, o que todos são, o porquê a natureza assim é e o porquê todos assim são. Então, viviam nesse desespero, nessa infortunada contradição, nesta calamitosa confusão de desentendimentos constantes, por tudo estar em liquidação. Uma natureza deformada é uma natureza poluída, em liquidação. E assim, no que vai se liquidando, nunca poderiam acertar. E sim, se liquidando também, acompanhando a evolução estarrecedora de tudo, de uma civilização em liquidação, pelo seu estado de degeneração, deformação, fraqueza, poluição e velhice. Desta maneira, esse estado volante de vidas passageiras, de vidas transitórias, desconhecidas, de suas vidas, desconhecida do seu trânsito, desconhecidos de si mesmo, por estar num estado de decomposição, dentro de uma deformação, e por serem seres, neste
estruturamento de vida passageira, adotaram de per si o modo criado para viver dentro desse tufão de angústias, aparentando serem o que não são e se julgando perdidos por ninguém saber o porquê que assim são, nem o porquê o mundo assim é, o porquê dessa constituição de vida, que ninguém nunca soube dizer o porquê da vida, de sua origem e de sua constituição, dessa forma de vida, que sempre foi um mistério para todos. A pergunta geral entre todos: por que eu vivo? Ninguém sabia dizer. Eu queria saber o porquê que vivo, por que me fizeram assim. Ninguém sabia dizer. E quem não sabe o porquê vive, não sabe o que faz, e, não sabendo o que faz, está aí, procurando, dentro de uma ruína, o certo. Onde ia encontrar o certo se tudo está em ruínas, por ser um estado deformado? Se tudo está em destruição, em fraqueza, em poluição de si mesmo, em degeneração, num processo de liquidação, onde ia encontrar o certo no que está se liquidando? Como podia acertar no que está se liquidando? Nunca encontraria o certo. Nunca encontraram, nem poderia encontrar. Tudo isto por estarem nestas condições de não saber por que aí estão vivendo nessa falsa vida em liquidação, por não saber de onde vieram, por não saber o que são, por não saber para onde vão, por não saber o que estão fazendo neste mundo, por não saber o porquê lutam tanto pelo nada, para tudo acabar em nada, iludidos por este nada, vivendo nessas condições horrivelmente, julgando o nada tudo ser, quando o nada nada é, nessa luta ferrenha em que tudo termina em nada. E nada adiantou lutar pelo nada, por tudo acabar em nada. Uma vida de iludidos e vivendo de ilusões, vivendo de sonhos, vivendo de fantasias, por não saberem o porquê vivem. E quem não sabe o porquê vive, o que acontece? Padece, sofre e multiplica o sofrimento nesta vida de tormentos por não saber o porquê que existe, por não saber o porquê tudo existe, por viver sem saber por que existe. E assim pergunta: por que eu existo? Ninguém sabe responder. Quem não sabe o porquê existe, não sabe o porquê vive. Quem não sabe o porquê vive, não tem condições nenhuma de saber o que faz, pois não sabe o porquê está vivendo em cima desta terra. Não sabe o porquê está vivendo neste mundo, não sabe o porquê da causa deste mundo, não sabe o que deu causa de seu ser assim ser. Ninguém sabe dizer quem sou, por que eu assim sou, de onde vim, para onde vou. Não sabe responder, não sabe dizer quem eu sou. Não sabe coisa nenhuma, não sabe coisa alguma. Não sabe nada do seu ser, é completamente desconhecido do seu ser, desprovido de tudo, do sentido de saber. Não sabe o porquê é um animal e que se julga tão importante ser, aparentemente e verdadeiramente, não sabe coisa alguma a respeito de seu ser. Não sabe coisa alguma a respeito de sua vida. Não sabe o porquê tem vida. Não sabe de onde originou seu ser. Então, o que é que sabe? Coisa alguma de real. Então, sonhando, fizeram das fantasias a verdade, fizeram das aparências a verdade, fizeram do nada a verdade, fizeram da matéria a verdade. Só mesmo num estado de inconsciência adormecida e empobrecida, por de verdade nada saber. Então, mantendo o embuste como verdade e sendo destruído pelo embuste, o embusteirismo grosseiro, e por ser um embusteirismo grosseiro, as brigas, as confusões, os desentendimentos,
e a turbulenta vida, de situação que ninguém se entende, por o embusteirismo, botar tudo em confusão, todos confusos, tudo confuso, tudo em ruínas, por estar em estado decrépito de destruição de si mesmo, por serem feitos de uma deformação, e por serem feitos de uma deformação em ruínas, todos em estado de ruínas, e em multiplicação das mesmas. E assim, tudo vai se acabando, porque ruínas por si mesmo se acabam. Tudo isto por não saberem o porquê que assim são, por não saberem o porquê que assim é, por não saberem o porquê que este mundo assim é. Esse mundo que, para quem não conhece, nada sabe e somente resplandece o mistério da vida, para os que não conhecem o porquê da vida. Então formaram todo esse embuste, onde todos sofrem sem saberem a causa e a razão de tanto sofrimento, de tantos tormentos, onde ninguém sabe o porquê vive, ninguém sabe nada, e ninguém sabendo nada tem que penar muito, como há muito todos vêm penando. Os desacertos de tudo, os desacertos de todos, todos desacertados, e todos à procura de acertar. E quanto mais procuram acertar, mais se multiplicam os desacertos. Tudo isto por desconhecer o que é a vida, o que é o mundo e o que é essa deformação, degeneração e poluição e velhice de tudo. E agora, todos esclarecidos do porquê que assim são, do que são, como vieram, de onde vieram e para onde vão. Todos esclarecidos de sua verdadeira origem, como se originaram assim, como foram feitos e por que foram feitos assim. Hoje, todos esclarecidos do porquê deste mundo ser assim. Hoje, todos esclarecidos que o mundo é uma deformação. Hoje, todos esclarecidos do progresso da degeneração. Hoje, todos esclarecidos do enfraquecimento pela multiplicação e poluição. Hoje, todos esclarecidos de onde vieram, como vieram e como iam acabar a extinção de toda essa civilização pelo progresso de deformação, porque tudo que é deformado está em ruínas, e por isso tudo em multiplicação de ruínas. Agora, todos chegando à conclusão do porquê aqui estão, de onde vieram e para onde vão, o porquê de tudo agora esclarecido. O porquê da vida agora esclarecido e o porquê que era impossível todos conhecerem o seu estado de ser, porque quando aí nasceram, já encontraram tudo feito, não podendo de maneira alguma, de forma alguma saberem como foram feitos, saberem como este mundo foi feito. Então viviam aí nesse barco, perdidos como um barco sem rumo, querendo endireitar tudo sem saber. Por não saber o que é o mundo, por não saber o porquê da vida. Não podiam endireitar a vida, nem endireitar o mundo. Então todos aí perdidos, sonhando de olhos abertos, e cegos de olhos abertos, por tudo ver e não saber por que existe. Olhar para si mesmo e não saber por que existe. Olhar para tudo sem saber o porquê existe. E por não saber o porquê existe, fazendo mistérios de tudo, por não saber o porquê existe, fazendo mistérios em torno de tudo. Então formaram-se nesse estado de nada ser, nesse estado de inconsciência tão profunda de não ter o mínimo conhecimento de sua existência, de sua própria existência, não sabendo o porquê existe e perguntando a si mesmo: por que eu existo? Eu não sei o porquê existo. Ninguém tem condições de me dizer. Eu, não sabendo o porquê existo, não sei o porquê tenho vida. Vivo sem saber o porquê vivo, e não sabendo por que vivo, eu nada sei. Então, não sei o que digo, não sei o que faço, não sei
o que quero, porque não sei quem eu sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Sou, então, aqui neste mundo, o quê? Um nada, porque não sei quem sou. Estou aflito, desesperado e agoniado para aparecer quem me diga o porquê que eu assim sou. Quem me diga quem sou, que eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim e não sei para onde vou. Sei que sou um grande sofredor, porque sofro, mas não sei por que sou sofredor. Sei que sou mortal, mas não sei por que sou mortal. Vivo atribulado e engasgado comigo mesmo, por coisa alguma de verdade eu saber sobre o meu ser. E, sobretudo, vivo nesta tempestuosa vida de amarguras, sem saber por que estou neste mundo deplorável, de decomposição e destruição de mim mesmo. E assim o inconformismo de todos é muito grande de um modo geral. A revolta por não se conhecer, todos revoltados e desgostosos, e a agonia que entristece e desnobrece todos, por nada de real saber a seu respeito, por nada de verdade saber a seu respeito. E assim estava o desespero e a angústia que pairava sobre toda a humanidade, por não saber coisa alguma de real sobre a sua própria existência. Sei que existo, mas não sei por que existo. Vivo, mas não sei por que vivo. Tenho vida, mas não sei o porquê da vida. E toda a humanidade angustiada por nada de verdade saber, de nada, nada, nada. A base e a lógica da humanidade sempre foi nada. Nada por não saber nada. A base do nada, pelo nada, pela vida do nada, para tudo acabar em nada. Base que acaba em nada não é base, não é nada, por tudo acabar em nada. E assim a lógica. Da mesma forma, tudo fora da realidade positiva, dos cânones reais da natureza, do estado de ser que ninguém nunca soube, o estado de racional puro, limpo e perfeito, o real estado de ser, e não o estado em questão, animal racional, em deformação. E assim, a base da vida sempre foi matéria, o nada, porque tudo acaba em nada. A base da vida sempre foi a matéria deformada em liquidação, uma base degenerada, uma base poluída, uma base deformada, uma base em destruição de si mesmo, uma base do nada, porque tudo acaba em nada, uma base do nada, que tudo acaba em nada, da bicharada desorganizada, por fazer da deformação o seu ponto básico de sustentação aparente, fantasmagórica, criando todas essas fantasias, esses fantasmas da vida do nada, nesse embuste que aí estava em caminho de liquidação total desta civilização de animal, e que pelo triunfo completamente desorganizado, por tudo de real desconhecerem, por nada de real saberem. Então se encaminhava tudo para a extinção total, em multiplicação de ruínas. A realidade se positivava com o extermínio de tudo, da classe de animal racional. E por ser animal, não tinha e nunca teve condições de saber o porquê estava na categoria de animal. Então, vinha a extinção do animal por não saber, perguntando: o porquê que eu sou um animal? E ninguém sabia responder, e por não saber o porquê de sua existência, vinha a extinção de sua existência, a extinção da categoria de animal, por estar num estado de animal e não saber por que é um animal, para deixar de ser animal, e no deixar de ser animal, por saber por que era um animal e como deixar de ser um animal, para ser um aparelho racional,
com ascendência diferente, com ascendência de sua verdadeira origem, descendente do mundo racional, então, como aparelho racional subindo para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e como animal racional se extinguindo e se transformando em corpos de vida diferentes, em classes inferiores, e por passar para classes inferiores, vinha a extinção total da classe de animal racional. Então, aí ficando uma classe só, as classes inferiores de animais irracionais, vindo a extinção total desta civilização da classe de animal racional pelo progresso da degeneração, poluição e transformação. O enfraquecimento de tudo pela velhice em processo de sua própria destruição. Então, desta forma, a completa extinção da classe do animal racional. Mas agora, pela mudança natural da natureza, entrou a fase racional. Fase essa natural da natureza. Esta fase é para a recuperação do animal racional, mudando de fase por a fase de animal racional ter terminado, vindo a mudança do animal da fase de animal racional para a classe superior de aparelho racional, e como o aparelho racional sendo esclarecido de toda a sua trajetória de animal e sendo esclarecido de como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, então vindo a liquidação, ou extermínio da classe de animal racional, mas com a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, em vez de descer para classes inferiores, com corpos de vida diferentes, em vez de descer, encontrando a fase racional de sua recuperação para saber como subir para o seu verdadeiro mundo de origem, para saber como ser retirado daí, desta vida de matéria, e saber como voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. E aí, o animal deixando de ser um animal para ser um puro, limpo e perfeito, igual aos demais que lá estão, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí como um animal racional tem a sua situação completamente definida e resolvida de princípio a fim. Como voltar a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito, e como deixou de ser racional, puro, limpo e perfeito para ser um animal racional, dentro de uma degeneração racional. E assim, tudo esclarecido, tudo resolvido, tudo em bom som natural, por todos esses esclarecimentos serem do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Então, todos agora, sabendo como partir da vida da matéria para fora e como chegar no seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro lugar, o mundo racional, e como partiram do mundo racional para chegar a ser animal racional dentro de uma deformação racional. O grito de honra e glória de libertos da matéria para sempre. Vou morar na minha morada verdadeira e sair desta falsa morada de matéria, falsa por estar em liquidação, devido ao seu estado ser de deformação. Tudo que é deformado está fora do seu natural, está sendo liquidado por ser deformado, e assim chegando o fim de todos, encerrarem a sua morada, a sua vida, nesta fase deformada de matéria. Todos assim, desta maneira, de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, e desta forma, todos felizes e contentes, morrendo de contentamento por sair daí para fora, desta vida de matéria, dos tormentos, a vida dos desgostos, a vida fraudulenta, a vida criminosa, a vida da matéria, criminosa por ser uma coisa em deformação, e por ser um estado de deformação, é um estado de liquidação, por estar fora do seu estado normal e natural de racional,
e assim a posição de todos completamente definida de princípio a fim.